Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Lenita, aqui do canal Coisas da Lenita, e é bem possível que você esteja aqui por conta do título do vídeo, né? Então você não me conhece. Então eu tenho esse canal já há alguns anos, começando com artesanato, costura criativa, decoração da minha casa, as coisas que eu faço para casa, eu mostrava a minha vida. Eu morava em outra casa, que era a minha casa, enfim, e daí meu marido faleceu, um casamento de quase 40 anos, e eu tô aqui hoje casada com um coreano, quer dizer, de um casamento de 40 anos, meu marido faleceu, vão fazer 4 anos agora, no mês de maio, e eu conheci, né, o meu querido coreano através de um site de relacionamento, mas não era essa a minha busca lá, minha busca era outra, sei lá no fundo, né, do coração da gente, o que a gente busca verdadeiramente, né? Mas essa minha história tá espalhada aí por vídeos nesse canal. Eu vou criar uma playlist só Coreia para ficar mais fácil para o pessoal que vem aqui só por causa para conhecer a Coreia, para saber mais da Coreia, porque gosta dos doramas, né? Lá para eles os dramas. Então eu vim aqui hoje para contar para vocês um pouco através da minha experiência vivendo no Brasil e na Coreia, né? Eu já fui 3 vezes, ficando lá cada vez por cerca de 3 meses. Agora vou ficar mais, porque já casada a gente vai tendo que se reorganizar a agenda, né? E vivi a minha vida lá, uma vida comum, uma vida de dona de casa, né? E também uma vida inserida na vida do cotidiano da Coreia. Então a experiência que eu trago é a minha experiência. Cada pessoa que vai a um lugar, ela tem uma visão própria do lugar a que ela visita ou mesmo que ela mora. E aí eu vou trazer para vocês assim um convite a vocês fazerem um exercício. Olhar para a sua cidade, né? O lugar em que você nasceu ou o lugar em que você vive e avaliar quais são as coisas que você mais gosta na sua cidade. E eu vou fazer um outro vídeo das coisas que eu não gosto na Coreia. E por incrível que pareça, quando eu comecei a fazer as coisas que eu gosto, muitas das coisas que eu gosto também tem implicação em ser a mesma coisa que, por um lado, eu também não gosto. Então vamos lá para o vídeo, para não perder tempo aqui. E eu peço a você que dê o like já, para tudo aí, vai lá e dá o like, porque tem muita visualização e não tem like, e aí não me ajuda, eu peço a ajuda de vocês. E se vocês gostarem de mim ou do conteúdo, se inscreve aqui no canal. Vamos lá. Eu anotei assim, eu fiz uma anotação mesmo, viu, gente? Eu fui escrevendo para poder me direcionar, para não ficar perdida no vídeo. A primeira coisa que eu coloquei como primeira coisa que eu gosto na Coreia são as pessoas. Né? Eu gosto do coreano, assim, eu gosto do jeito do coreano. Eu gosto da forma como eles tratam eu como estrangeira, né? Fui recebida numa casa, numa família grande, a família do meu marido, o nome dele é Kansu, uma família bem grande, e fui muito acolhida, mas acolhida assim de uma forma que eu chorava de emoção, porque eu acho que eu nunca me senti tão acolhida como na Coreia. E tinha dias que eu saía, por que eles me tratam desse jeito? Eu começava a chorar. Por que eles estão fazendo isso comigo? Eu começava a chorar. Assim, em diversos ambientes, em diversos locais. Então, as pessoas na Coreia, eles priorizam o convidado. Então, o convidado, você vai receber a melhor louça, você vai receber o melhor pedaço da carne, você vai receber a atenção das pessoas vai estar voltada para você. E eu pensei assim, sabe porque eu vim aqui a primeira vez? Eu voltei a segunda vez, a mesma atenção. Voltei a terceira vez, a mesma atenção. Eles realmente cuidam do outro. Eu uma vez tropecei na rua, quase caí, e uma jovem com um filhinho pequeno, ela virou para mim e falou, toma cuidado, em coreano, né? Eu guardei a fala e falei para o professor, o que ela falou? Ele falou assim, ela falou para você se cuidar, para você não cair, para você tomar mais cuidado. Então, eles têm essa tendência. Se eu estava subindo a montanha, eles são muito, gente, são pessoas muito introjetadas, né? Eles não são pessoas extrovertidas, como nós brasileiros, comunicativos. Não, não são, né? Eles são, pelo contrário, eles evitam olhar, né, para você, eles evitam contato visual, né? Se eles estiverem dentro de um elevador, por exemplo, eles são capazes de virar para a parede, para não ter
em contato visual. É uma preocupação assim fora do normal de manter a privacidade do outro e a deles próprios. O que não acontece com as crianças, com os jovens, né? Os jovens já se comunicam, mas de cabecinha baixa. Se você criar um contato, e aí eles respondem já com um sorriso no rosto. A mesma coisa para os coreanos no geral. Então, eu tenho um jeito brasileiro, né, do meu jeito, que eu sou comunicativa, eu gosto de ser empática com as pessoas, então eu fazia esse trabalho que eu faço aqui de oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, fazia na Coreia. Continuei fazendo isso e as pessoas quando me viam já faziam assim, né? Aquele contato, por exemplo, com o moço que varre o condomínio, né, os apartamentos, a moça da loja já passava, e ela de lá já cumprimentava. Então, é possível, sim, criar relacionamento. Eu fui fazer zumba na Coreia. Meu Deus do céu, como elas cuidavam de mim. A ponto de todos os dias ter uma equipe para varrer a sala. Elas nunca deixavam eu varrer. Eu falei, não, eu preciso participar dessa varredura. Eu falei, não, eu sei fazer, eu vou fazer, deixa eu fazer. E amanhã, ela sempre me empurrava para outro dia. Aí um dia eu peguei a vassoura, não, hoje eu vou varrer. Ela disse, ok. Então, até isso elas não deixam, sabe? Que você... elas fazem, né? E assim, gente, tem muita coisa para contar, então eu vou pulando, senão a gente vai ficar engatada aqui nas pessoas. A segunda coisa que eu mais gosto na Coreia, eu nem sei botar em escala assim, né? O resto eu só numerei, tá? É a segurança, né? Não tem preço, gente. Não tem preço você viver no lugar em segurança. Lenita, mas que segurança é essa? Tem uma guerra ali do lado, né? Tem uma ameaça de guerra o tempo todo. A Coreia não vive sob esse peso. Eles só vivem, dão até risada quando a gente fala que está muito preocupado com a guerra. E aí, você não tem medo da guerra? Hã? Né? Eles confiam muito no governo, seja ele qual for que está lá, confiam muito no exército, confiam muito que a diplomacia vai vencer essa história. A gente espera que sim, né? Agora, a segurança de você poder deixar suas coisas, quem me segue no canal já sabe, estão careca de saber como diz o ditado, né? Estão cansados de saber que eu falo que a segurança lá é algo surreal, né? De você poder deixar suas coisas numa loja e voltar a encontrar no mesmo lugar, entrar numa lanchonete que é autosservice ou numa loja que vende roupa autosservice. Mas a Coreia é vigiada por câmeras, sim, vigiada por câmeras. Toda a cidade é vigiada por câmeras e os carros também têm câmeras. Você só não tem câmera dentro dos apartamentos, né? A não ser que você coloque, ou dentro do prédio mesmo, né? Mas fora, na área externa do prédio, toda é vigiada por câmeras. E ainda bem, porque muita coisa é resolvida, né? Inclusive, nosso carro desceu sozinho e bateu. A gente achou que alguém tinha empurrado o carro. E as câmeras do condomínio tiraram a nossa dúvida de que não, o carro simplesmente andou sozinho. E não foi ninguém que causou o acidente, foi o nosso carro. Então, se não tem uma câmera vigiando, você fica ali já julgando. Pode ter sido aquele carro, não pode ter sido aquele, pode ter instalado uma confusão. A mesma coisa, todos os carros da Coreia têm câmera, quase como uma exigência das seguradoras, né? Então, tem câmera para ré e tem câmera para frente. Então, tudo que acontece com o teu carro, a câmera vai detectar. E isso também gera a segurança para a própria cidade, porque os próprios carros servem de prova, assim, de alguma coisa que possa acontecer com as pessoas no entorno, porque o carro também está pegando, obviamente, quem está atravessando a rua, né? E tudo mais. A segurança... Você poder andar, sabe? Bota suas joias, sai com seu celular, não tem preço. Você, quando está na Coreia, você não pensa na segurança. E a gente não tem noção de quanto isso nos atrapalha no dia a dia, de quanto isso gera tensão no dia a dia. Né? Eu que vivo na cidade do Rio de Janeiro, quem vive em outras cidades talvez não tenha problema com isso, mas eu que vivo na cidade do Rio de Janeiro, embora viva em Niterói, uma cidade mais calma, ainda assim a gente vive sob tensão. Bom, outra coisa que eu gosto muito da Coreia, e aí vai uma das notas, né? Que é a questão do gosto, mas quando for falar das coisas que eu não gosto, vocês vão ver eu falar disso também. O clima, né? Eu sou apaixonada pelo clima. O que é o clima, né, que eu tô falando? Não é a temperatura, não é
não é o fato da Coreia ser poluída, né? Não tem nem como comparar o ar da Coreia com o do Brasil, sem comparação, a gente está 1 milhão à frente. Mas o clima, as estações, o que eu quero dizer sobre clima são as estações bem marcadas, né? Verão, outono, primavera, verão, outono e inverno. Eu não vivi lá ainda no verão, talvez viva agora, mas talvez que eu diga nessa temporada, né? Que eu vou viver, eu creio que é quase certo, né? A questão, gente, de ver a mudança do clima, a mudança das estações, é algo surreal. Eu acho que foi algo que ainda me aproximou mais de Deus, sabe? Você vê a primavera desabrochar depois do inverno rigoroso, que na Coreia o inverno é rigoroso, chega a -20, neva muito, e você vê tudo coberto, você vê que toda a vegetação desapareceu. Aí o inverno acaba. E as flores começam a brotar numa profusão, que é algo assim. A primavera na Coreia é magnífica. São flores para tudo que é lado, pro meio do mato, nas ruas. É algo magnífico. Você, meu Deus, como pode isso? Como é que pode, depois daquele rigor todo de inverno, né, sair tanta beleza, né? Tirando que o inverno também é uma beleza, né, fora do normal. O branco da neve, o Natal com neve que eu passei lá é surreal de lindo. Então, eu já passei 2 natais na Coreia. Então, assim, eu amo o outono, gente, aquelas árvores, as cerejeiras, nossa, é a coisa mais linda do mundo, é um sonho, parece que você está vivendo um sonho, parece que você foi transportada para um outro planeta, sabe? Então eu amo o clima, as estações bem marcadas. Outra coisa que também me faz pensar, né? O frio exige mais da gente. Então as pessoas da Coreia, elas acabam sendo mais fortes, porque o clima exige disso, né? A gente que vive nessa temperatura amena, só o calor que dá essa obrigação da gente sacrificar mais o corpo, mas a gente não tem aqui no Brasil, pelo menos no Rio, não tem um inverno rigoroso, né? Pelo contrário, né? É o inverno que a primavera da Coreia é mais fria do que o nosso inverno aqui. E aí, agora lá tá primavera, tá 9 graus, 8 graus, enquanto que aqui a primavera é o quê? 20, 22, 24. Então, as estações, a marcação das estações e o inverno, as pessoas têm que preparar as plantações, então elas trabalham muito mais, elas têm que suar muito mais para manter, né, cobrir aquilo tudo, para a geada não estragar tudo. Então, é um povo que trabalha mais, né, exige mais da sua natureza física, né, trabalhar aquela terra. Então, acaba sendo também, são pessoas mais fortes. O fato da Coreia ter muita montanha também exige das pessoas uma força maior. Né? O coreano, ele é forte, forte fisicamente, né? Ele não tem estatura alta, grande, mas ele é pequeno e ele é forte. É surreal. E isso eu vejo que está muito atrelado à questão climática, sabe? É a minha visão, tá, pessoal? As cafeterias. As cafeterias da Coreia são um caso à parte. Eu não conheço o mundo, mas eu vou falar, eu posso, acho, viajar pelo mundo, não vou achar nada igual. Eu creio que não tem nada igual, não deve ter, porque se tiver algo melhor do que aquilo, é algo fora do extraordinário, porque é extraordinário. Você entra nas cafeterias, são enormes, e você fica assim, meu Deus, como eles sobrevivem? Você vai para qualquer lugar da Coreia, qualquer rua, eu não estou falando de Seul, que é a capital, estou falando das cidades pequenas. Você sai de Seul, você encontra cafeterias em cima de montanhas, que são, assim, surreais, sabe? E a qualidade das coisas que as cafeterias oferecem, né, dos pães, dos cafés, da quantidade diferenciada de cafés, café gelado, que é maravilhoso, eu achei que nunca tomaria na minha vida, viciei no café gelado, é maravilhoso. Mas assim, o coreano, que isso a gente vai falar lá nas coisas que eu não gosto da Coreia, o coreano, que ele é pali-pali é uma expressão da Coreia, porque eles são tudo ágeis, tudo tem tempo, tudo tem hora, tudo é muito marcado e tal.
Quando você entra nos cafés, você fala assim, ué, o que aconteceu com aquele povo afobado, que tem hora para tudo? É um relaxamento. As pessoas entram nas cafeterias e não tem hora para ir embora. E ninguém vai te importunar, como, por exemplo, nos Estados Unidos, se você ficar muito tempo, eles vão te perguntar se você não quer a conta, já vão vir com a conta. A Coreia não. Você pode sentar, tomar seu café e ficar ali horas com o seu livro. Ninguém vai te importunar. Então, é como se o tempo parasse dentro das cafeterias. Eu sou simplesmente apaixonada pelas cafeterias, pela beleza que são ímpar, né? Tem para todo gosto, cafeterias antigas, cafeterias ultramodernas, arquitetura maravilhosa, as mais simples, pequenas, sempre decorada com bom gosto. A decoração deles é intimista, você se sente acolhido, sabe? É surreal, é surreal. Eu sou suspeita porque eu nem sou a fã do café número 1, porque eu só tomo café de manhã, mas cafeterias. E aí você acaba tendo chás maravilhosos. Nossa, eu tomei um chá de gengibre com limão, que, nossa, eu quero voltar naquela cafeteria para tomar de novo, de tão maravilhoso que foi aquele chá. A outra coisa que, assim, me impactou na Coreia é o cristianismo, né? É ver como as pessoas... A Coreia tem tanta igreja, gente, tem tanta igreja. Em termos de... Kansu já me falou isso, mas a religião que eles mais têm é o budismo, que aí não é cristianismo, né? Budismo. Depois vem o protestantismo ou o catolicismo, eu não sei, e depois vem o protestantismo. Mas você, quando vai lidar na Coreia, você vai achar que nem tem budista lá, só tem cristão. Porque tirando os templos do budismo, tirando, por exemplo, eu que estive lá na festa, né, do budismo, na festa de Buda, que é a cidade toda assim, feita com aquelas lanternas e tal, tirando isso, você diz que é uma sociedade cristã. Porque tem igreja para tudo que é lado. E as igrejas, elas têm a cruz em cima que acende de vermelho. Então, durante a noite, você olha, para onde você olhar, você vai ver uma cruz vermelha, né? E eles têm o cristianismo na base da ética, né? Eles são pessoas éticas, eles são pessoas corretas, assim, que eles procuram. Tem gente ruim? Tem. Todo lugar tem, né? A Coreia também tem, mas tem uma coisa que está na base cultural da Coreia, que nem vem, né, do cristianismo, vem do cristianismo primitivo, que já devia estar dentro dessas pessoas, que é o respeito à família, o respeito aos idosos, né? O respeito, o cuidado com as crianças, né? A independência que eles dão às crianças, as crianças são educadas para serem independentes, é uma coisa assim, sem mimimi, né? Então, assim, eu vi lá em cuidado da família, e principalmente por conta da guerra que eles enfrentaram, foi um povo muito oprimido pelas guerras, sobretudo a do Japão, mas outras invasões que a Coreia sofreu. Eles têm a troca de alimentos, né? Você vai numa casa, você sempre sai carregando ou uma fruta ou uma comida. Se você vai, você leva. Então, aquela troca, né? Que tem muito aqui. O Rio, aqui a gente ainda tem muito isso. Vai visitar, leva uma marmitinha, depois do almoço deixa eu levar isso. Aqui no Rio tem muito isso ainda. Mas na Coreia isso é muito forte. Isso é impactante, né? Eles compram laranja, tangerina, né? Caqui, que tem muito lá e tal, as caixas. E assim, eles dividem aquilo ali com a família, né? Você vai visitar, você leva metade. É uma troca que eu acho que isso tudo simboliza o Cristo, sabe? Então, quando eu falo que é uma cidade que eu vi o Cristo lá, a presença do Cristo lá, foi nos detalhes. E só uma coisa, uma vez eu vi um vídeo que a pessoa falou assim, os coreanos não abrem porta, se você não passar, você leva a porta na cara. Gente, a experiência que eu tive não foi assim, tá? Então, por isso que eu falo que são experiências, né? Óbvio que tem pessoas que passam batido, mas normalmente, se eu tô vindo, as pessoas seguram a porta. Até em grandes shoppings, muito movimento, por exemplo, um shopping que tem estação de metrô. Então, o Cristo, a gente vê o Cristo no dia a dia das famílias, no dia a dia das pessoas, né? E eu chamo a sociedade coreana de uma sociedade extremamente cristã, pelos detalhes, né? A outra coisa que eu gosto muito da Coreia é o silêncio, né? A Coreia é silenciosa, e aí também aqui vai daquela parte que o que eu gosto e o que eu não gosto tá tudo no mesmo pacote, e a gente vai voltar a falar do silêncio lá quando eu falar das coisas que eu não gosto no outro vídeo. O silêncio na Coreia é algo extraordinário.
você desce do metrô dentro de Seul, no ponto, assim, nevrálgico da Coreia, em termos de ponto onde a economia roda ali, né? Os bancos, as grandes empresas e tal, o movimento de pessoas, e você vai sentir que tem silêncio, né? As pessoas não falam muito alto, os carros, a maioria hoje são elétricos, não sei se maioria, mas muitos carros elétricos. Então, e não tem, você vai ouvir buzina? Vai, mas você não vai ouvir buzina o tempo todo. E uma coisa que diferencia, pelo menos do Rio e de São Paulo, são as motos, né? Você não vai ver moto buzinando pi, 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 o tempo todo, né? Você não vê. Eles transitam, mas não, você não vai ouvir buzinas. Vai ouvir buzina? Vai, mas nada que transtorne assim, o silêncio do lugar. Então, o silêncio na Coreia é algo que encanta, sabe? Você andar por aquelas ruas movimentadas, muita gente atravessando a rua e você vai sentir o silêncio. É algo que eu gosto muito. Uma das coisas que assim, eu amo, adotei na minha casa, minha vida, é o fato de você não entrar de calçado dentro das casas, né? É impossível, numa casa coreana, você entrar de calçado que você veio da rua. É impossível. Você não vai conseguir achar essa casa lá, né? Se você conseguir, me conta. Porque não só as casas, como alguns restaurantes, alguns salões de beleza, quando eu fui alugar meu vestido de noiva, o salão onde eu faço minha unha, ninguém entra de calçado. A academia, ninguém entra de calçado. Você tem um tênis só para dentro da academia. Então você leva o seu tênis na sacolinha, chega lá, você bota o seu no armário e vai vestir o tênis de dentro da academia. Ninguém entra com calçado de fora, ninguém. Dentro de casa ninguém entra. Os calçados não passam para a parte interna. Então os armários para calçados estão na entrada da casa. Então isso, gente, olha, eu varro a casa e a casa sai suja, né? Sempre tem poeira. E olha que a gente mora no 11º andar, antes a gente morava no 9º andar, que é o apartamento que é do meu marido, e hoje a gente aluga um apartamento e o que é dele está alugado. E na entrada, onde a gente só deixa os calçados, né, tá sempre sujo. Eu quando passo o pano umedecido para limpar, né, que a gente lá limpa tudo com pano, com papel umedecido, coisa assim, pano umedecido não, papel umedecido, desculpa o erro. Sai sujo, mas sai tão sujo. Eu falei, gente, essa sujeira que a gente carrega para dentro de casa com os calçados. Então a gente não tem noção da imundície que o calçado traz da rua. A gente não tem noção. Eu que tenho cachorro, a gente sempre limpa a pata dele antes dele entrar em casa. Aqui na Coreia eu não tenho. Meu cachorro fica aqui no Brasil quando eu vou. Então, quando eu limpo a pata do meu cachorro, quando eu volto da rua, sempre tá muito suja. Independente de eu fazer isso, eu tô sempre, praticamente todos os dias, gente. Se eu varrer, todos os dias tem terra que vem na patinha dele para dentro de casa. Então, a sujeira de fora, ela poder ficar fora, não tem... A higiene da Coreia, eu nem coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui dentro do mesmo pacote, né? O coreano, ele é muito, muito limpo. Ele é limpo com o corpo dele, ele é limpo com os dentes dele, ele é limpo com o cabelo dele, ele lava o cabelo todo dia. Quando você fala, não lavei, mas por que não lavou? Não tem sentido, e nunca saem de cabelo molhado. Não, é muito raro você ver um coreano sair de cabelo molhado. A outra coisa, gente, tem mais coisa, né? Desculpa aí, ficou grande esse vídeo, né? A outra coisa que eu amo na Coreia é a diversidade de flores, né? As flores são muito grandes e uma diversidade, assim, incrível. Que aqui, pelo menos na cidade que eu moro, eu também vejo. Tem flor na restinga, tem flor no mangue, tem flor em tudo que é lado, né? E as flores da Coreia são magníficas, são lindas, lindas, lindas. As flores do campo, as flores as rosas, eu não vi lá bromélia, vi, mas só em estufa, não é comum, como aqui, gente que tem flores de bromélia lindíssimas. Mas as flores, a diversidade de flores da Coreia me encantou. Eu tô falando da Coreia, não tô comparando com o Brasil, porque aqui a gente também tem flores magníficas, né? Mas lá me encantou o fato deles conservarem jardins e jardins e jardins, e aí você vê tudo junto, e é maravilhoso de ver. A outra coisa que me encanta na Coreia é o acesso às montanhas, né? A Coreia, ela é feita basicamente de montanha, a constituição geológica da cidade, do país, né? Não da cidade. E as montanhas, acho que todas elas têm acesso.
e acesso como um parque. Então você tem muitas delas acesso inclusive para cadeirantes. Tem banheiro de qualidade, banheiro que você vai entrar, você vai encontrar o vaso que tem aquele que você pode se lavar no vaso, não é ducha não, é o próprio vaso sanitário, a tampa do vaso. Tem sempre papel, sempre limpo. Então, as montanhas, o acesso às montanhas, você poder ir a topo da montanha com segurança, né? E lá, o esporte para a montanha, que eu esqueci o nome agora, é comum, né? Pessoas de todas as idades, né? Comum subir montanha como o dia a dia, sobe e desce, para fazer treino, né? De saúde mesmo. Então, e tem durante a subida das montanhas, você encontra as estações de atividade física, né? Você encontra banheiro, você encontra área para piquenique. E eu já subi em várias montanhas, em todas eu encontrei. E é fantástico, eu acho isso fantástico, o que o governo te oferece em troca do imposto alto que se paga, né? Outra coisa que eu gosto muito na Coreia é o sistema de transporte, né? O metrô é maravilhoso, a malha de metrô deles é uma teia de aranha e vai para tudo que é lado, você vai de metrô, é maravilhoso. Os ônibus são limpos, confortáveis, totalmente, tem uns que até você fecha a cortininha assim para não ver a outra pessoa, é fantástico os ônibus, o sistema, inclusive o avião, né, a gente viajou tem voo rápido para o Japão, para você ir para a ilha de Jeju, a gente foi de avião também, e os trens, a gente também andou de trem normal assim, maravilhoso, tudo limpo, tudo organizado, e a malha de transporte deles é fantástica. A outra coisa que me encanta lá também é a organização do serviço público, né? De você atender, ter pronto atendimento, ter uma boa informação, você não ficar em filas, não tem fila para esperar para nada. Então, o atendimento é fantástico dos órgãos públicos. Eu presenciei uma senhorinha, né? Ela foi lá para resolver, a prefeitura resolve tudo, desde da questão de nascimento, a morte, a questão de documento de terra, tudo mais. E essa senhorinha, gente, ela estava no departamento lá, ela gritava tanto, e a pessoa falando com ela, com todo respeito, e ela gritando, gritando, ela não parava de gritar. Aí veio uma segunda pessoa e falando com ela, e ela gritando, e ela continuava gritando, e veio uma terceira pessoa. Por fim, ela estava rodada de pessoas tentando ajudá-la, ela baixava a voz, eles conseguiam conversar sem não ouvir ninguém, se estressar, aumentar a voz, o respeito deles, assim, se curvando para ela, e ela gritando, e eles se curvando até ela resolver o problema dela. Eu fui resolver meu problema do casamento, quando eu estive lá, aquela senhora estava lá gritando. E ela falava alto, ela berrava, ela sentadinha, mas ela berrava tanto que chamava a atenção de todo mundo. Não vi ninguém rindo, não vi ninguém bochichando, as pessoas respeitando aquele problema que ela estava ali, tentando de todas as formas deixar com que aquilo fosse resolvido. Era nítido que as pessoas estavam ali tentando ajudá-la, sabe? Então, o sistema, a organização do serviço público, para mim, é um encanto. E outra coisa que eu observei lá, que é a liberdade política, né? Provida da democracia que eles vivem, de poderem protestar, não tem problema nenhum, eles protestam na rua, a polícia faz assim um cerco, eles protestam com megafone, eles protestam nas esquinas, então, com faixas e tal, e protestam, e falam, e cantam música, e empunham bandeira. E eu estava lá quando houve a manifestação, o presidente da Coreia pediu a lei marcial. Eu estava na Coreia nesse dia, né? Estava assistindo ao vivo, em loco, e as pessoas na mesma hora foram para a rua, de diferentes opiniões políticas, estavam lá juntas, né? Querendo que aquilo se revertesse, foi revertido em questão de horas, e porque o povo se uniu e foi lá, não permitimos isso, e ali não tinha negócio de oposição e posição, era todo mundo pensando no país, na segurança do país. Eu achei aquilo lindo de ver, né? Depois está desenrolando lá, né? Acabou acontecendo o impeachment, que obviamente quem é do partido do presidente conservador não queria o impeachment, bastava a questão da supressão da lei marcial, eles queriam continuar com o presidente,
Não estou satisfeito, né? Quem é de posição, quem é de oposição está feliz, obrigado, né? Que é o caso do meu marido. Eu não me posiciono porque não é meu país, eu não entendo o que está acontecendo de verdade lá dentro, só eles sabem, né? E aí, mas eu gostei de ver, achei bonito ver o patriotismo do povo coreano, sabe? Me encantou. E bandeira da Coreia, comum você vê nas casas, eu gosto, eu sou muito patriota, né? Então eu amo meu país, sabe, eu sou daquela que eu amo essa terra, eu sou abençoada por ter nascido aqui. E aí eu ver isso em outros países, como eles respeitam as tradições, como eles respeitam a, a democracia em que vivem, como eles batalham e lutam por ela, porque foi conseguida a troco de sangue, né? É bonito de ver também, é uma das coisas que eu admiro e gosto muito de ver na Coreia. É isso por hoje, esse vídeo ficou enorme, peço desculpa a vocês, beijos, fiquem com Deus! E até o próximo vídeo que eu vou falar das coisas que eu não gosto na Coreia. Me aguardem. Tchau, pessoal. Não esquece o like se você esqueceu lá no início e se inscrever no canal. Beijo, fiquem com Deus, paz e luz.